Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. O Expresso com Conteúdo de hoje é com a minha instrutora de yoga, Lu Grancelli. Ela é instrutora de yoga há 13 anos e ela dá aula em Jaguariúna e em Espírito Santo do Pinhal. Lu, muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Isa. Quando você me fez o convite, minha primeira reação foi aceitar, porque eu gosto muito do seu conteúdo. Gosto do jeito que você expõe as coisas, do jeito que você Meu fala. coraçãozinho ficando quente. E eu achei que seria uma ótima oportunidade para divulgar e falar um pouquinho mais a respeito do yoga, principalmente no seu canal. O Clóvis de Barros uma vez disse, eu acredito que tenha sido em conversa com a professora Maria Lúcia Helena, são duas figuras que eu gosto muito de filosofia, e ele falou que a gente busca levar para o mundo muito do que a gente acredita. Sim. Então, eu estar aqui trazendo o yoga para mais pessoas, acredito que não seja nem o fazer ou não fazer yoga, porque eu acredito que isso seja uma opinião muito pessoal. Sim. Mas a filosofia do yoga, o quanto muda a vida e o quanto mudou a minha vida. E eu comecei a praticar yoga quando eu estava morando em Goiás, a trabalho. Lembra que aí depois que eu vim para Jaguariúna, né, que eu voltei para minha cidade, e aí eu comecei as aulas com você e eu vejo o quanto que isso faz diferença no meu aspecto profissional, como pessoa e profissional, que é uma coisa que eu defendo muito. Não tem como sermos bons profissionais se a gente não começa nessa questão do pessoal, do interno. Sim, então com ninguém certeza. melhor do que você para falar um pouquinho mais isso com a gente. Eu acho que pra gente até começar bem do zero mesmo. O que é o yoga? Bom, yoga é uma filosofia indiana milenar que visa, através dos preceitos éticos e também das disciplinas práticas, a expansão da consciência. Yoga vem da raiz yudi, que significa unir, jungir, atrelar. Então, o yoga é um estado onde a gente consegue experienciar uma conexão profunda com nós mesmos e também com tudo que existe ao nosso redor. Então, talvez por isso explica a questão da gente conseguir ter mais coerência. Com certeza. Porque eu assimilo muito o yoga, ele me ajuda a trazer mais clareza sobre as minhas situações, sejam pessoais ou profissionais do dia a dia. E eu defendo que a gente precisa ter pessoas mais conscientes nas empresas. Porque assim, a sociedade, em grande parte, ela é formada pelas empresas, seja por aspecto de responsabilidade social ou porque a maior parte da sociedade trabalha em empresas. Então, se a gente só fica naquele automático, a gente está numa sociedade em que as pessoas estão fazendo o que elas nem sabem, o que elas deveriam estar fazendo, porque elas não param para refletir sobre o porquê que eu tô aqui, o porquê que eu faço o que eu faço. Então eu queria que você começasse a assimilar, que eu sempre procuro trazer para o ambiente corporativo esses temas, como que o yoga consegue ajudar a gente nessa questão da atenção, da clareza, por que ele ajuda a gente? Uma das maneiras da gente caminhar no caminho do yoga é através da prática de Hatha Yoga, que é a prática que é mais difundida aqui no Ocidente. Então, na prática de Hatha Yoga, a gente trabalha através dos asanas, que são as posturas físicas, através dos pranayamas, que são os exercícios de respiração, através do relaxamento, através da meditação, uma série de técnicas que conduzem você a esse estado de yoga. O nosso corpo, a gente usa o nosso corpo para a prática física e a gente usa o corpo, mas é para além do corpo. Então, conforme a gente vai vivendo, a gente vai experienciando no mundo, a gente vai acumulando as nossas tensões, a gente vai vivendo nesse mundo que é correria, estresse, ansiedade, e tudo isso reflete no nosso corpo de alguma maneira. Então, e nas decisões, né? Isso, exatamente. O corpo, ele reflete o que a gente sente. Então, do mesmo jeito que o estresse e a ansiedade afetam o nosso corpo, gerando tipo como se fossem nós, que a gente fala, somos caras, que é a soma das nossas vivências, a gente consegue, do corpo, também desfazer esses nós. Você entende? Então, por isso que os asanas, que são as posturas de yoga, vou até ficar repetindo, né, porque tem gente que não pratica ainda, é por isso que ele ajuda a gente nessa questão pensando num dia a dia profissional, essas posturas ajudam a gente a liberar. Isso, exatamente. Do mesmo jeito que os nossos sentimentos e as nossas emoções refletem no corpo, através do corpo a gente libera essas tensões e emoções. Isso, consequentemente, traz você a um estado mental mais claro. As tomadas de decisões ficam mais conscientes. A gente sai desse modo de instinto de sobrevivência, onde a gente está sempre reagindo às coisas. A gente toma decisões mais coerentes.
mais presente, entende? Isso vai muito de encontro com a técnica da decisão sob pressão. Porque quando a gente fala sobre o mundo corporativo, criou-se uma fama de que é interessante ficar tomando decisão sob pressão, que o melhor é quem toma decisão sob pressão, quem toma decisão mais rápido, e consequentemente aí que surge vários erros, porque tudo na vida, todas as decisões, tem consequências depois, né? E digamos que cada vez a sociedade está procurando mais essa autoconsciência, ou pelo menos a saúde mental. A saúde mental está sendo um tema, inclusive por conta da NR1, em que as pessoas estão começando a observar mais isso, até as empresas, seja por obrigatoriedade, mas não importa. Consequentemente, está fazendo com que as empresas tomem decisões distintas, fazendo com que as pessoas busquem, os seus funcionários busquem a saúde mental. Então, assimilando isso ao yoga, né, que ele consegue trazer essa maior clareza. E aí, assimilando esse ponto de algumas empresas considerarem normal essa questão da tomada de decisão sob pressão. O que a gente aprende com a respiração? A fim da gente parar com essa mesma coisa que você falou do parar de reagir. Porque o ser humano está muito acostumado, e isso é um erro, a reagir a tudo o tempo todo. A gente vive hoje em dia num ritmo muito desenfreado e a nossa mente ela fica totalmente dando looping, acelerada. E mente acelerada, você não tem espaço para raciocinar direito. Então, o que os pranayamas fazem é acalmar esse ritmo dos pensamentos, né? Como se você estivesse diminuindo as suas ondas mentais, para de fato ter acesso à essência, que a partir da essência você consegue tomar as melhores decisões. Penso que é importante colocar também aqui uma coisa. Tudo que a gente está falando não se aplica só à sala. A gente está aqui no Espaço da Lu, em Jaguariúna. E o yoga, ele não deve, é tão apaixonante que ele não deve ser aplicado à filosofia só aqui dentro da sala de yoga. Eu digo isso porque, não sei se você vai lembrar, acho que no meio desse ano, estamos gravando esse vídeo em dezembro de 2025, no meio desse ano, acho que eu mandei mensagem pra Lu, onde eu falei assim, quais respirações que eu posso fazer para me acalmar, para eu conseguir voltar para o centro, para eu começar a meditar, porque eu estava passando por N situações no trabalho e, gente, isso é independente de você estar em São Paulo, de você estar em Jaguariúna, não importa, o ambiente que você esteja, vai acontecer circunstâncias para tentar te tirar do eixo, mas cabe a você, a autorresponsabilidade que você tanto aborda aqui nesse canal, de conseguir voltar para esse eixo. Então, N são as ferramentas para você conseguir voltar para o eixo e Pranayama, para mim, é uma das. E, gente, funciona. Porque assim, naquele momento que você já estava começando a se sentir nervoso, que você já quer responder a pessoa com tudo, que não vai adiantar nada, né? Quanto mais caos você criar, mais caos você terá. Você não apaga um incêndio com mais gasolina, né? Então, aí a Lu me ensinou algumas respirações e eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia. E é interessante porque a nossa mente tem o ego, né? Uhum. O nosso ego muitas vezes não quer deixar a gente ter essa mente mais consciente porque a gente vai tomar decisões mais coerentes e decisões mais pacíficas. Quando a gente respira, a gente solta. Não sei se existe alguma forma mais bonita de estar falando isso, né? Eu tô falando assim a técnica do yoga, mas parece que a gente solta aqueles sentimentos, a gente consegue observar com mais clareza, a gente consegue observar que muitas vezes aquilo é do outro, não é nosso. Então, realmente, Pranayama é algo que faz muito sentido na minha vida. Como que você consegue ver essa questão do yoga para além da sala? Pergunta mais profunda, né? Bem profunda. Na verdade, eu acho que realmente a prática de yoga começa quando a gente sai do nosso tapetinho. Nossa, você já falou isso em aula, é verdade. A prática de yoga mais difícil começa, porque o yoga é uma filosofia de vida. Então, é um caminho de respeito, de ética universal. A gente está o tempo todo sendo estimulado, como eu falei, a ser reativo, a ter incoerência, a ser inconsequente. Então, o yoga é esse autoconhecimento, onde eu me reconheço. Puxa, agora eu estou nervosa, eu não posso responder agora. Então eu posso, sei lá, fazer uma respiração para me acalmar, eu uso as técnicas do yoga para com que eu consiga voltar para o meu centro, entende? Não é à toa que você sempre fala que o yoga é muito mais do que os asanas, né? É uma coisa que você também sempre procura trazer. O yoga é um jeito que você olha para o mundo, através da filosofia. E o jeito que você olha para o mundo e o jeito que você olha para si mesmo, com amorosidade, é muito mais profundo. Eu sempre brinco que o professor Hermógenes falava que quem pratica yoga como um mero exercício físico está comendo a casca da banana e jogando a banana fora, porque o yoga ele vai muito além, entende?
Nossa, adorei esse exemplo. É muito legal, né? Profundo. Puxando um pouquinho mais para minha área do compliance. O compliance exige ética diária e repetição diária. Puxando o compliance para o yoga. O que a prática constante do yoga nos ensina sobre a sustentabilidade da nossa ética? Não vou nem usar a palavra integridade, vou usar da nossa ética, né? Ética, moral, porque o yoga, por ser uma filosofia, aborda muito sobre. E como manter essa postura mesmo nos dias mais difíceis. Eu acho que isso vai um pouquinho de encontro com o que você estava mencionando anteriormente, que a prática começa literalmente no momento que a gente sai do tapete. Isso, exatamente. E segundo o Yoga Sutra de Patanjali, Patanjali descreve 8 passos para você viver essa vida de yoga, esse caminho de yoga. E 2 dos primeiros passos é a ética. Patanjali, que é o decodificador do yoga, eu acho que nesse intuito ele queria que a nossa mente fosse mais tranquila e ele descreve esses passos. A ética ela é super importante, porque se você sair por aí xingando todo mundo, se você sair por aí mentindo para todo mundo, a sua mente vai ser completamente perturbada. Através da ética, do jeito que você age para consigo mesmo, para com o mundo, influencia muito nesse seu processo mental também. Então, no yoga, ele tem os yamas e os niyamas, que é a ética, onde ele fala de ahimsa, que é não violência, satya, veracidade, brahmacharya, equilíbrio sexual, asteya, não roubar. Então, assim, tem alguns conceitos éticos que a gente tem que estar o tempo todo trabalhando internamente. E através da prática do Hatha Yoga, a gente está estimulando isso internamente também. Então, a gente sai daqui como se a gente estivesse plantando uma sementinha, sabe? Para ir para o mundo lá fora. Antes da gente ir, então, pro nosso final, que eu gosto sempre de trazer uma dica prática aqui, e na verdade não é nem uma dica, que eu acho que dói, a gente chama dica, relaciona a dica com yoga, mas eu sempre tive uma visão muito ampla das coisas, né? Então, por exemplo, para mim não vale falar sobre compliance, que é algo sobre ética, anticorrupção, se a gente não fala sobre ter pessoas melhores na sociedade, a gente se desenvolver o nosso caráter. E, gente, é tão maravilhoso quando a gente começa a ver o mundo com essa amplitude, porque o yoga, e não dizendo que você precisa seguir essa filosofia ou não, mas aqui no meu canal eu sempre busco expandir a consciência, fazer com que as pessoas consigam refletir. Então, o que nesse vídeo você consegue levar para o seu dia a dia? Eu gosto muito de reunir várias filosofias, tudo bem que eu amo filosofia, mas eu gosto muito de reunir várias filosofias de vida, vários ensinamentos de vida para ver o que eu posso aplicar em mim como pessoa e em mim como profissional. Quanto mais a gente consegue ter essa visão ampla, mais a gente consegue ter também um trabalho de uma forma muito ampla, muito mais multidisciplinar. Porque para mim, nunca vai adiantar, eu falo isso desde o primeiro segundo que eu comecei a trabalhar com compliance, nunca vai adiantar a gente fazer inúmeros códigos de conduta, políticas, não importa que sejam muito bem descritas, mas se a gente não trabalhar esse aspecto humano, e a gente não consegue trabalhar o aspecto humano em outra pessoa se a gente não trabalha em nós mesmos, então isso é muito básico. Mas antes da gente encerrar, Lu, eu queria que você desse algum conselho de respiração para quem tem essa mente muito conturbada, muito cheia de informação, o tempo todo tá... E assim, sempre pega e fala, não consigo fazer nada que me acalme, preciso tomar remédio. Já vai para uma coisa que não vai resolver a longo prazo, só vai resolver naquele momento. Então, qual que é o conselho que você daria para a pessoa começar a conseguir ter essa mente mais calma, que só vai trazer benefícios para a pessoa? Pranayama, que é bom para clarear os pensamentos, para diminuir o nível de ansiedade, de estresse também, que eu gosto bastante, é o Brahmari Pranayama, que é o pranayama da abelha. Não lembro qual que é isso. É? Minha professora já vai dar bronca. Não. Provavelmente, conforme eu for falando, você acha que você vai lembrar. Que é um pranayama onde a gente produz um sonzinho, como se fosse o som da abelha. Ele chama Brahmari Pranayama. Então, é um pranayama, você quer que eu faça ali? Sim. Vou fazer junto. Então, é um pranayama, a gente pode fazer sentado, ou a gente pode fazer ele em qualquer postura. Então, a gente vem com os nossos dedões nessa cartilagem da nossa orelha, aqui, e aí você empurra essa cartilagem da orelha para dentro, tipo tampando os ouvidos. E aí você apoia o restante dos dedos das mãos lá na sua cabeça, tipo suaviza os ombros e os braços. E aí você vai inspirar bem profundo pelas narinas e quando você estiver soltando o ar, você vai produzir um sonzinho como se fosse o som da abelha. Então você inspira pelas narinas bem profundo e solta o ar produzindo um som de M.
Esse é um pranayama que ajuda bastante. Isso é por a gente focar no som? E se você foca no som, nesse sonzinho que a sua respiração produz, e isso aos poucos vai tranquilizando a sua mente. É como se fosse uma vibraçãozinha interna ali acontecendo. Gente, isso funciona assim muito. Qualquer pranayama funciona demais comigo, eu sempre sinto. Às vezes só naquele momento, só de você fazer um... Já relaxa, né? Parece que você já solta, só que primeiro a gente precisa querer. Exatamente. Trazer pra consciência, que daí envolve o que eu tava falando do ego, né? Normalmente o nosso ego tá tipo, não, fica ainda com esse sentimento, e esse sentimento tipo, não assim, leva a nada. Não perca tempo com isso, vai lá e faz o que você tem que fazer. E aí tá onde a consciência entra, né? O autocontrole, fala, não, agora eu preciso fazer isso. Então é tipo uma disciplina mesmo. Pra gente encerrar, Lu, tem mais alguma coisa que você queira realmente, que quando você pensa no yoga, que é a sua profissão, que você fala, nossa, o mundo tem que saber disso pra compartilhar com o pessoal? Muitas coisas, né? Mas uma coisa principal. É uma pergunta um pouco complexa. Um pouco ampla. Na verdade, todo mundo precisa saber de tudo sobre yoga. Mas o que eu acredito que o yoga causa na gente, ele torna a gente seres humanos... Não, acho que melhores é uma palavra um pouco forte, mas seres humanos mais conscientes, mais presentes, sabe? E quando a gente está presente, a gente consegue desenvolver melhor as nossas funções, seja no seu trabalho, seja na sua casa, como filha, Sim. como esposa, como profissional. O yoga, ele traz essa consciência de você estar conectado com o momento presente. A partir dessa conexão com o momento presente, tomar as melhores decisões, agir da melhor maneira. Então é ser um ser humano consciente mesmo, sabe? O que, consequentemente, causa um grande impacto no mundo. Gente, então o Expresso com Conteúdo por hoje é isso. Eu vou deixar a rede social da Lu aqui embaixo na transcrição. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho, porque a gente tem vídeo todas as terças-feiras. Até a próxima. E Lu, muito obrigada. Obrigada, amor. Obrigada. Namastê. Verdade, amor. namastê. 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 Namastê.